é, tentarem pegar um fato que ocorreu e contar uma outra história sobre aquilo, né? Tem Sim. gente mentindo deliberadamente sobre isso. Eu quero saber como que você primeiro vê essas pessoas, o que que você viu nesse sentido, se você pensa em tomar alguma medida ou responder alguém ou qualquer coisa do tipo. Sim, o Renato, eu tenho uma postura assim, eu me blindo de algumas coisas e tento agir estrategicamente em relação a outras. Então, teve um influenciador aí que parece que, na verdade, ele é um músico frustrado, que ele gravou alguma coisa e parece que ele insistiu em gravar. Eu não assisti aos conteúdos dele. Por que eu não assisti? Porque essa pessoa já tem mostrado falta de integridade há um tempo. Porque desde quando eu me filiei à missão e foi anunciada a minha filiação à missão, esse senhor gravou um vídeo de forma assim, completamente irresponsável e mentirosa. Esse vídeo dele lá atrás eu assisti. Que ele faz o quê? Ele se alia à esquerda, porque uma página de esquerda tinha feito notícias fraudulentas a meu respeito. Ele se alia à página de esquerda e ele me ataca por mais ou menos assim, no máximo, 1 minuto e meio. E o restante era atacando o partido. Eu falei assim, cara, que falta de caráter é uma pessoa dessa? Porque a pessoa grava um vídeo totalmente irresponsável, ele está mentindo, ele está se aliando à esquerda para mentir acerca de uma pessoa, só que o interesse dele não é atacar essa pessoa, ele quer atacar o projeto que essa pessoa se aliou a esse projeto. Essa pessoa, ela não seria mais fácil. Eu acho assim, o caminho de um homem é o caminho da honestidade e da integridade. Ele teria duas alternativas. Se ele quer me atacar, faça o vídeo inteiro só me atacando. Não ataque os meus amigos, não ataque as pessoas que estão no projeto junto comigo. Ataque só a mim. Não sou eu o título do seu vídeo? Então ataque só a mim. Mas não, então ele já falha, ele já não demonstra envergadura moral nesse momento. Quando ele gasta. O título do vídeo é sobre mim, mas ele gasta mais ou menos 1 minuto e meio me atacando, e, na verdade, o restante é atacando os meus amigos. Então é falta de integridade. O outro ponto, a outra alternativa é então o seguinte: já que você está querendo falar sobre um partido, fale só sobre o partido, porque aí o partido vai te responder com veemência, mas não, ele faz o quê? Ele faz uma mistura que é sobre um, mas não é sobre um, é sobre outro, não é sobre outro, é sobre um. Então já demonstrou para mim que naquele momento essa pessoa era uma pessoa sem envergaduras morais suficientes para que a gente desse uma atenção maior. Então eu pensei em respondê-lo processualmente apenas. Aí, beleza. Aconteceu esse segundo caso, que agora, do episódio aí da agressão que eu sofri. Eu soube que ele gravou 2 vídeos. Eu não assisti e eu só assistirei para fins processuais, né? Porque para fins processuais eu terei de assistir. Só que ali, essa pessoa, pelo que eu tomei conhecimento, demonstra o que todos já sabíamos, que não é uma pessoa comprometida com a verdade, não é uma pessoa comprometida com valores morais e éticos. Porque se assim o fosse, primeiro, eu acho que todo homem que tenha valores morais muito bem fundamentados, Renato, não tem pressa em julgar. Uma pessoa que tem muita pressa em julgar, na verdade, essa pessoa talvez ela só esteja interessada em arrotar falsas virtudes. Olha, eu estou aqui me posicionando. Não, um homem íntegro, ele não vai ser rápido em julgar. Ele vai ser cauteloso, principalmente quando diz respeito a assuntos tão importantes e sensíveis como esses assuntos. Então já começa ali. Então já demonstra que é um menino, um molequinho, um molecote, né? Porque é muito feio um moleque que ele tem idade para ser homem, mas ele não age como homem, ele age como moleque. Isso é feio demais. Então já começa ali o primeiro problema. E o segundo problema é que, já que você errou agindo, julgando de forma precipitada, você precisa ser homem para recuar na mentira que você falou e se desculpar. E dizer o seguinte: olha, eu julguei precipitadamente, mas diante dos fatos, eu estava errado. Nem isso
essa pessoa, pelo que eu tomei conhecimento, essa pessoa teve grandeza para fazer. E parece que grandeza ali é uma palavra polissêmica que pode dizer duas coisas, né? Porque não tem grandeza moral e nem grandeza de estatura física. Mas não recua, sabe? Pelo contrário, né? Busca cada vez mais destilar o seu ódio e a sua mentira. Só que, Renato, eu penso assim, olha, por mais cego que seja, aliás, por mais cega que seja determinada militância, eu acredito que, no fundo, as pessoas elas ainda têm determinadas bússolas morais, sabe? Então, assim, por mais que a militância dessa pessoa possa ser uma militância cega, a própria militância, pelo que eu tomei conhecimento, a própria militância falou, cara, não, aí tá demais. Por quê? Porque o que você está fazendo é decadência moral, o que você está demonstrando. Porque está claro nas imagens que o Ben foi a vítima da situação. Na verdade, ele não foi autor em momento algum. Embora ele tivesse direito de ser autor de de repelir uma injusta agressão, e aí seria excludente de licitude, legítima defesa, mas nem isso ele fez. Ele foi vítima. E você, simplesmente por um ressentimento, você está insistindo em atacar. Então, naquele momento ali, Renato, eu acho que ficou, descortinou algo que talvez até aquele momento essa pessoa conseguia manter debaixo de cortinas. Descortinou que, na verdade, essa pessoa não tem as premissas básicas dos valores que tornam homens respeitáveis. Né? Porque o que nos torna homens respeitáveis é o tanto que nós honramos a verdade das nossas palavras. Essa semana, eu fiz questão de mandar uma mensagem pública no grupo falando sobre a minha lealdade ao projeto, e eu falei o seguinte, falei assim, eu vou falar publicamente para eu me tornar escravo das minhas palavras. Por quê? Porque eu acho que nós, homens, a premissa básica para que nós sejamos homens respeitáveis é o quão respeitável é a nossa palavra. Então, a nossa palavra, ela tem que ser uma só. Ela não pode ser duas palavras. Isso não significa que nós não sejamos passíveis de errar. Somos. Mas um homem, quando ele erra, ele diz, eu errei. E ele recua daquilo que ele iria fazer em nome do erro, e ele diz, eu errei. Quem não tem a envergadura moral para reconhecer, eu errei, essa pessoa não tem as premissas básicas que tornam um homem respeitável. Então, assim, eu sinto muita pena disso. E eu soube que o segundo vídeo, essa pessoa, não sei se é verdade, tá? Não estou querendo plantar fake news aqui. Mas eu soube que esse segundo vídeo dessa pessoa foi gravado ao lado da esposa, ao lado da mulher. Eu falo, meu pai de misericórdia, meu Deus, ter compaixão. Porque eu penso assim, cara, se você é um homem que já está tendo coragem de demonstrar fraqueza ética e moral lá escondidinho no seu quarto para uma câmera, cara, já é vergonhoso isso. Imagina você fazer isso ao lado da sua mulher. Ô, Renato, a pessoa que mais tem que olhar para nós e falar assim, olha, o meu marido é um homem íntegro, é a nossa esposa. E depois disso, são os nossos filhos. Então, se a tua mulher ou os teus filhos veem você tendo comportamento digno de molecote, sabe? Você perdeu o respeito do mundo, cara. Porque no fundo a sua mulher vai olhar e vai falar assim, cara, onde foi que eu fui amarrar meu burro? Porque eu tô do lado de um cara que ele não é homem de honrar com a nobreza que se tem, que o Criador nos deu, sabe? De sermos o quê? Nós somos espelhos para a sociedade. Uma sociedade que tem homens fracos é uma sociedade fraca. Então, nós precisamos de ser homens fortes. E uma das maneiras que nós demonstramos que somos homens fortes é a força que nós temos com os nossos valores. Os valores que determinam a grandeza de um homem. Então, se a tua mulher está vendo você falar,
parece, dizem que, não sei se foi ele ou se foi outro, sei lá, que fez até ângulo de câmera. Ah, mas cara, eu falo, se a Paula algum dia, ô Renato, se a Paula algum dia me tendo qualquer desvio da palavra, sabe? Ela olhar para mim assim e ver, peraí, o Ben tá mentindo, ou então, pera, ele tá sendo desleal. Cara, ou não precisa de ninguém mais ver, sabe? Eu tô absolutamente desmoralizado, porque a mulher que dorme comigo, que é mãe dos meus filhos, sabe? Ela olhou para mim e me viu sendo fraco em valores, não me viu sendo uma pessoa apegada à minha palavra, aos meus valores, à minha integridade. Cara, não precisa nem a internet ficar sabendo, não. Pra mim, não, você tá doido, você tá maluco. Tem coisa que não, cara, tem coisa que não. Eu acho assim, ele sairia muito mais forte dessa. Aliás, deixa eu me corrigir. Ele sairia muito menos fraco desta se ele falasse para o seu público: ó, não, pessoal, realmente, ó, detesto esse cara, detesto esse grupo deles. Esse grupo deles conseguiu algo que eu jamais teria capacidade de conseguir. Esse grupo tem mostrado coerência ética, coerência de valores, coerência política, coisa que eu não consegui. Mas, assim, eles não gostam deles. Só que, nesse caso aqui, para minha infelicidade, esse cara aqui foi vítima. Cara, o público dele teria um orgasmo, entende? Não sei o quê. Para sempre. Ele seria Mas, sabe, ele foi desmoralizado pelo próprio público. Me disseram que ele teve que apagar. Eu acho que ele vai ter tendinite. Que ele teve. O cara vai ter que usar anti-inflamatório por uns 5 dias de tanta velho, sabe? Não. Pois é, mas tem. Pois é, se você acha isso algo vergonhoso, imagina só, Ben Mendes, imagina você um dia, um adversário seu, uma pessoa que não gosta de você, te encontra no shopping. Sim. E você, ao ver essa pessoa te chama para conversar e você sai correndo, deixa a sua esposa para trás falando com o seu adversário. Imagina se você tivesse essa atitude. Então, uma pessoa que já tomou uma atitude como essa, não dá para esperar muita coisa. Eu não voltava para casa, não. Mas é isso, Renato. Eu analiso essa situação pela perspectiva do seguinte, cara, assim, poucas vezes na minha vida eu tive tanta certeza de que eu estava num projeto certo, sabe? Poucas vezes, porque é o seguinte, cara, você percebe que quando determinado grupo de pessoas te atacam, essa é a principal certidão de que você está no projeto certo, entende? Então, assim, as pessoas que têm atacado o nosso projeto são pessoas que você não precisa vasculhar muita coisa, não. Brevemente, você já percebe que são pessoas que elas não têm valores sólidos, elas não demonstram integridade. Cara, isso, para mim, é suficiente para entender que é um projeto, primeiro, que está incomodando esse tipo de pessoa, é um projeto que tem muita viabilidade, é um projeto que tem coerência, sabe? E é um projeto que tem, assim, como a gente bem diz, né? O futuro é glorioso. Por quê? Porque ele é agora. Você não estava aqui em Belo Horizonte quando o Renan veio. Na minha oportunidade de fala, eu tive a oportunidade de dizer o seguinte: essa frase, essa oração, né? O futuro é glorioso, ela está no futuro do presente do indicativo, aliás, o presente do indicativo. Ou seja, embora estejamos falando do futuro, é algo que já está acontecendo, né? Então, a missão é algo de agora. Nós estamos desenhando, sim, um Brasil de primeiro mundo, mas isso já está acontecendo agora. E quando a gente é atacado
por pessoas dessa estirpe, é sinal de que o projeto já está acontecendo, cara. Partido Missão, única esperança do Brasil. Quando tudo escureceu, só nossa chama resistiu. Se o futuro tá vendado, nós que rasgue esse fuzil. Partido Missão, única esperança do Brasil. Partido Missão, única esperança do Brasil. Quem sangrou nesse asfalto sabe bem o que pediu. Se a mentira é coronel, nossa verdade é fuzil. Partido Missão.